Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, esses últimos dias tem se falado muito de representatividade, pautas sociais, por conta do lançamento do filme do Besouro Azul. Fique claro que eu não assisti o filme ainda, portanto eu não vou opinar necessariamente sobre o filme, mas sobre tudo que estão já falando a respeito dele, que nossa, ele representa os latinos e não sei o que, não sei o que lá. Como se fosse a primeira vez que tivesse representatividade e pautas em produções audiovisuais, mas não é a primeira vez. E eu vou dar como exemplo de que não é a primeira vez diversas produções, diversos personagens, e todos eles têm uma coisa em comum. Não, na verdade, algumas coisas em comum. A primeira, todas foram criadas por um mesmo cara. Todas foram produzidas por esse mesmo cara. Outra coisa, todas essas coisas aqui, essas produções, esses personagens, eles têm mensagens de pautas sociais. Eles têm representatividade em algumas das obras, inclusive. Ah, mas de quem que você está falando? Então, esse cara se chama Dwayne McDuffie. Talvez só ouvindo o nome, vocês não se lembrem dele. Mas se eu falasse, por exemplo, aqui, nomes como Ben 10, principalmente Ben 10 Força Alienígena e Supremacia Alienígena, Liga da Justiça Sem Limites, Liga da Justiça Série Animada, Super Choque, lembraram agora? Então, esse cara, esse Dwayne McDuffie, ele fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha. Quem cresceu nos anos 2000, né, seja pré-adolescente ou até mesmo criancinha, como era o meu caso, quem é que não se lembra, por exemplo, de quando tá prestes a ir pra escola, liga no Bom Dia e Companhia, no SBT tá passando um Super Choque, tá passando Ben 10, tá passando Liga da Justiça Sem Limites. Então, esse homem ele fez parte da infância de muita gente. E uma outra característica marcante do Dwayne McDuffie é que ele colocava mensagens sociais no que ele produzia. Se você for assistir Super Choque, você com certeza vai se lembrar de algum episódio que foca em alguma coisa assim. Seja na questão de berros, né? Não posso falar a palavra porque senão o YouTube pode tirar o alcance. Na questão do racis, na questão de dorgas. No Super Choque tinha muito essas mensagens. Em Ben 10 também tinha. Ben 10 Força Alienígena, por exemplo, nas duas primeiras temporadas, tinha o arco da invasão dos soberanos, que era uma raça alienígena supremacista, que para não se misturar com outras espécies, eles chegavam até mesmo a procriarem entre eles mesmos, para manter a linhagem pura. Tinha a discriminação com os jovens encanadores que eram metade ET. Tinha, né, a questão dos Cavaleiros Eternos sendo opressores, repressivos contra alienígenas. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o Besouro Azul e com representatividade. Então, naquela época já, começo dos anos 2000 até meados de 2010, que foi quando o Dwayne infelizmente faleceu, todas essas produções tinham mensagens assim. Só que naquela época, o negócio era natural. Era feito de um jeito que realmente passava mensagens positivas. E eles não ficavam forçando a barra. Eles não ficavam lacrando. Ah, e detalhe, o Dwayne McDuffie era de esquerda. Ele militava por essas causas. Só que ele sabia colocar essas mensagens de um jeito que não ficava um negócio chato que nem a gente vê hoje em dia. Por exemplo, ele não colocava, por exemplo, figuras políticas, ele não colocava etnias reais, ele colocava de um jeito lúdico. Estou falando, por exemplo, do Ben 10. Na Liga da Justiça Sem Limites, tem um episódio lá em que o Ares, né, o deus da guerra, ele coloca dois povos para brigarem um contra o outro para que eles se fortaleçam. E eles ficam o tempo inteiro usando de violência, usando
né, armas, matando gente inocente e tal. E tem lá o Columba, da dupla Rapina e Columba, que tenta, tipo, ao máximo possível ser um cara extremamente pacífico. E aí, né, tem essa mensagem aí de guerras são ruins, as guerras só fazem mal. Tanto é que, tipo, quando eles abaixam as armas e o Columba tá lá com as mãos levantadas na frente lá do robô do Ares, ele não tem mais energia, porque o que movimentava ele era o que? Era a guerra. Mas já naquela época ele colocava essas mensagens, por que só hoje em dia tá ruim? Então, olhando a gente discorda de algumas das mensagens do Dwayne, sim. Como, por exemplo, a questão de você ser muito pacifista, por exemplo, né? Que nem o próprio Ben, em alguns episódios da primeira temporada do Alien Force e o Columba do Liga da Justiça Sem Limites. Tipo, hoje em dia eu até discordo um pouco, mas a diferença é que naquela época tinha contexto. O Dwayne conseguia fazer um contexto minimamente aceitável, um contexto que você consegue aceitar melhor a mensagem. Você consegue, você consegue digerir aquilo melhor, aquilo ali é mais palatável. Ele conseguia fazer ficar coerente. Ele colocava num contexto que fazia sentido. O próprio Super Choque, por exemplo, ele é contra os berros, por quê? Porque a mãe dele foi morta de maneira covarde por uma pessoa portando isso. Mas ao mesmo tempo em que ele também é contra, né, os berros, ele é contra a criminalidade, ele não gosta de gangues, ele não acha que bandidos, que gangsters, né, são, tipo, necessariamente vítimas da sociedade. Porque foram esses tipos de pessoas que tiraram a vida da mãe do Virgil e que também levaram o Virgil para aquele canto lá, né, da briga de gangues, em que teve lá o confronto com a polícia, os tanques de produto químico explodiram e fizeram com que todos eles ganhassem poderes. Por um lado, para ele foi bom porque ele ganhou poderes, ele conseguiu usar para ajudar outras pessoas, mas ao mesmo tempo transformou essas pessoas que já não eram boas antes, algumas delas, em super criminosos. Sabe, pessoas que realmente estão usando os poderes para poder fazer mal a outras pessoas inocentes. O próprio Raio de Fogo é um exemplo disso. Ele fazia um bullying pesado com o Virgil e logo depois ele virou um super vilão quando ele ganhou superpoderes. Então esse negócio aí de que necessariamente é uma coisa da sociedade, não. Porque o Francis, né, o Raio de Fogo, ele estuda na mesma escola que o Virgil, que é uma escola boa. Ele aparentemente tem bala na agulha. E quando ele ganhou poderes, ele simplesmente reafirmou aquilo que ele já era antes. Um cara trombadinha, criminoso, que usa os poderes dele para conseguir se beneficiar e para poder fazer mal para os outros. Mas assim, ele tem um motivo, né, pra ter repulsa isso, da mesma forma que o Batman também tem por conta dos pais dele. E, falando do Super Choque, por conta também daquele episódio do Jimmy, em que tem o garoto, né, que dá nome ao episódio, que sofre um bullying pesado na escola, né, quebra um computador e tudo mais, e aí ele fica cansado, pega lá um berro e entra na escola ameaçando o cara. E nisso, na hora que ele acaba atirando sem querer, porque ele foi, né, tomou um susto por trás, então ele acaba ferindo o Reed, que é um amigo do Virgil. E ele tem um motivo pra isso. Mas, assim, o problema não é a ferramenta, o problema é quem usa ela. Vou até dar um exemplo aqui meio besta, né, mas só pra vocês entenderem. Por exemplo, se eu tenho uma colher na minha mão, eu posso usá-la pra comer um pedaço de bolo, eu posso usá-la pra, sei lá, tomar uma sopa, mas eu também posso usar essa mesma colher para poder enfiá-la no olho de alguma pessoa para deixá-la cega, ou para poder enfiar a goela abaixo de uma outra pessoa para poder engasgá-la. E só por isso uma colher se torna algo perigoso, tipo, ao ponto de você tentar proibir? Claro que não, né? O problema é como você usa aquilo. Se ele tá lá parado, inerte, sem fazer nada,
Ele não vai fazer nada. O problema é o que você vai fazer quando você tiver ele na mão. Você pode usar ele para fazer alguma coisa normal, alguma coisa do bem, ou usá-lo para fazer o mal. A própria colher que eu dei de exemplo é um caso. Você pode usá-la para matar uma pessoa, para deixar ela cega, ou você pode usá-la para poder comer. Mas enfim, voltando para o negócio da mensagem, ele sabia fazer. Ele conseguia colocar essas mensagens em situações palatáveis. Ele conseguia tornar o discurso plausível. Ele criava situações pertinentes a isso. Ah, mas hoje em dia também tem, não sei o que, eles criam situações para causar tal coisa, não sei o que. Não, hoje em dia eles não dão a mínima pro contexto. Eles simplesmente vão lá, misturam tudo, fazem uma puta de uma maçaroca, jogam na tua cara sem contexto nenhum e dane-se. O Dwayne McDuffie, ele conseguia criar uma lógica e tornava aquilo plausível. Hoje em dia não, hoje em dia você vê o negócio simplesmente largado, eles só fazem por fazer, só pra militar mesmo, não pra deixar uma mensagem que nem o Dwayne fazia, e simplesmente dane-se, né? Velma é um exemplo disso, Mulher Hulk é um exemplo disso, The Last of Us, em alguns episódios, é um exemplo disso. Então, tipo, antigamente tinha contexto, hoje em dia não tem, essa é a diferença. E foi como eu falei, tinha mensagem? Tinha. Só que ao invés de ser negócio assim, tipo, de ódio, que nem hoje em dia, porque o que você vê hoje em dia é ódio contra um lado específico. Você vê, por exemplo, no episódio em que o pai do Reed, ele é racist com o Virgil. Ele foi um filho da mãe? Sim, ele foi um filho da mãe. Só que no final, ele consegue se redimir. Ele mostra que dá pra pessoa mudar. E hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia é muito mais fácil você ver, por exemplo, se esse episódio fosse feito hoje em dia, o cara ser linchado, o cara ser espancado e tudo mais, e colocar ele como um apoiador da direita, que tem que ser punido assim, que não existe redenção para quem comete racis. Lembrando que eu não estou glorificando essa prática, tá? E tem sim quem é incorrigível. Mas, tipo, é muito mais fácil você ver hoje em dia uma produção que aborda esse lado mais odioso do que você ver a pessoa no final se redimindo, se tornando uma pessoa melhor. E no Ben 10 é a mesma coisa. No Ben 10, no final do Arco dos Soberanos, mostra lá um soberano que o Ben ajudou curando com o DNA de um ET dele. E no final, ele mostra que esse negócio aí deles de superioridade tá levando eles à morte. E aí ele é nomeado como líder e acaba com a invasão. Hoje em dia você não vê mais esse tipo de mensagens. E hoje em dia quase ninguém mais lembra do Dwayne. Ué, mas por que ninguém mais fala nele? Por que mais ninguém lembra dele? Sendo que ele contribuiu tanto pra cultura pop. O cara fez Super Choque, o cara produziu Ben 10, Liga da Justiça. Porque mesmo ele sendo de esquerda, ainda tinha assim umas questões que a turma do bem hoje em dia não permitiria que fossem abordadas. Por exemplo, o Dwayne McDuffie, ele era contra as drogas. Tem um episódio no Super Choque em que tem um cara grandalhão que se vicia numa fórmula que deixa ele fortão. E aí vai progredindo e cada vez mais ele vai ficando mais viciado nisso, até que no final ele vira um monstro descontrolado. E esse episódio ele passa uma mensagem de ser contra as drogas. E no Liga da Justiça Sem Limites tem um episódio onde o Shazam, na época Capitão Marvel, estava apoiando o Lex Luthor ser candidato a presidente. Porque, seria legal ter o Luthor do nosso lado. E aí o Superman ele vai e repreende o Billy Batson, dizendo isso aqui. Não temos favoritos, não vendemos desodorante na televisão e nós não nos envolvemos em política. Nós não nos metemos em política. E o que você mais vê hoje em dia são super-heróis se metendo com política. Sendo que não é esse o objetivo. Por exemplo, no Injustice, por exemplo, tem lá o Superman se tornando um ditador. Tem ele, sabe, conforme os anos vão passando, ele ficando maluco e querendo ser o déspota do mundo.
Batman é contra, porque ele acha que os heróis não têm que estar no comando, os heróis não têm que se meter em política. Tanto é que no final do jogo, no primeiro jogo, quando você derrota o Superman do Injustice, o Batman fala: temos que mostrar ao povo que eles estão no comando e não nós. E você vê o que hoje em dia? Você vê o Capitão América virando nazi. Você vê a Mulher Gavião em protestos daquele movimento lá dos Estados Unidos que fazem aquelas manifestações violentas. Você vê o filho do Superman em passeatas contra o aquecimento global, sendo que ele simplesmente poderia usar os poderes dele para resfriar as calotas polares de novo. Você vê os super-heróis cada vez mais politizados e menos heróicos. O único herói que não mexeram nisso ainda foi o Batman. Por que será? Porque o Batman é o carro-chefe da DC. E ainda tentaram alfinetar no filme do Besouro Azul chamando o cara de Faces. Sendo que é praticamente ele que tá carregando a DC nas costas quando se trata de quadrinhos. Inclusive, eu até vou deixar isso para um outro vídeo, que é uma história em quadrinhos que mostra como seria um mundo em que o Batman fizesse o que o pessoal cheiroso fala de você não ajuda os necessitados, você não doa a sua fortuna para programas sociais e não sei o que. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo só sobre essa história, mostrando que na prática, o Batman fazendo isso ou não, é capaz de ser pior do que o Batman que a gente conhece hoje. No caso, a situação de Gotham City. Mas voltando aqui pro assunto, do Dwayne McDuffie. Além desse discurso do Superman e da mensagem anti-drogas que tem no episódio do Super Choque, ainda tem bem dessa. Sim, o desenho que eu falei agora há pouco, que tem a questão de pautas de raça no desenho. Tem uma outra coisa também que é a espinha dorsal do desenho, a espinha dorsal da franquia, que é uma coisa que o Dwayne McDuffie nunca mexeu. Pelo contrário, ele preservou, que é a questão da família. O Ben só é quem ele é porque ele tem apoio da família. Ele tem o seu avô ajudando ele. Ele tem a prima dele dando uns puxões na orelha dele de vez em quando. A Gwen também tem o Vomax e o Ben para guiarem ela. Inclusive no Ben 10 Omniverse mostram diversos universos alternativos em que, pelo fato dele não ter orientação da família, pelo fato do Vomax não existir na vida do Ben, ele se desvirtuou de algum jeito. Seja o Ben 23 sendo um riquinho mimado que só pensa em si mesmo, porque nesse mundo o Vomax morreu e ele ganha o Omnitrix e usa ele como uma maneira de autopromoção e para ganhar dinheiro. Seja o Ben malvado que, como o próprio nome diz, ele se tornou um cara do mal, e tem até teorias aí da origem dele, em que ele matou os valentões de escola e simplesmente surrou todo mundo. Tem o Ben negativo, que é meio gótico, sabe, mais pra baixo, tô nem aí. E o Ben irado, que é um mundo onde não tem Vomax. E aí, quando ele ganha o Omnitrix, ele se torna poderoso. Ele simplesmente oprime Bellwood, transforma ela numa ditadura em que ele é o soberano, num cenário extremamente Mad Max. Pra você ver como que a família foi importante pro Ben. E praticamente todas as histórias, principalmente do clássico, são deles viajando em família. Mas o Ben é um moleque muito egocêntrico, muito arrogante, não sei o que lá. Tem um episódio, inclusive, que ele desdenha do avô dele, que é o episódio em que ele conhece o Kevin. Só que nesse mesmo episódio, quando ele vê que o Kevin estava levando ele para um mau caminho, isso o Kevin do clássico, ele ainda, sabe, extremamente hooligan, extremamente valentão. Ele desiste de seguir nessa vida com o Kevin, até luta contra ele e volta pra Gwen e pro Vomax. Além também do episódio que quando a robótica aparece pela primeira vez e quando o Ben vê o Vilgax
de relance pela primeira vez, o Lomax sofre um acidente grave e ele fica hospitalizado. E aí fica extremamente preocupado com a saúde do Lomax. Apesar dele ser arrogante no começo, ele nem de longe chega a ser egocêntrico. Ele é altruísta. E no filme O Segredo do Omnitrix, que é o final verdadeiro do Ben 10 clássico, né, o último episódio da 4ª temporada não é. O Adeus de Avatar, ele se passa numa outra linha do tempo. Mostra a Gwen sendo capturada e aparentemente morta por alienígenas. E o Ben fica revoltado, arrisca o Omnitrix se autodestruir para poder salvar a vida da prima dele. Virar herói! Ben, não! Vai acelerar a autodestruição! Não tô nem aí! Devia ter sido eu! Devia ter sido eu! Devia ter sido eu! Antes eu só me preocupava em não poder mais virar herói e ficar preso em ser eu mesmo. Às vezes você tem que ver o que é de bom nas pessoas e não ser um egoísta idiota. Sabe? Ele nem de longe é egoísta. E tem a questão da família também. Esse é um dos motivos, assim, que na minha opinião fazem com que o Duane não seja quase lembrado hoje em dia. Da contribuição imensa que ele deu para a cultura pop. Inclusive, falando aí do novo universo do James Gunn, vai ter o Senhor Incrível no Superman Legacy. O Senhor Incrível da DC, ele foi criado no selo da Milestone, que é um selo de heróis diversificados, heróis negros. Criação também do Duane. E vendo essas produções de hoje em dia, inclusive o Besouro Azul, tá tendo muito esse debate aí de representatividade, de pautas sociais, que eu já dei uma bisoiada por aí no Twitter que tem essas questões aí no filme, só assistindo pra ter certeza, mas eu dei umas bisoiadas assim. Nesses tempos ninguém se lembra dele praticamente. O Duane ficou jogado de escanteio. Na boa, ele merecia muito mais. Por conta de tudo que ele construiu, por conta das mensagens que ele passou. Ele merecia mais, ele merecia ser mais lembrado. E muito provavelmente pode vir alguém mais woke nos comentários dizendo: ah, mas ninguém seguia os personagens e não sei o que lá. Isso daí é importante para a pessoa poder se ver no personagem. Olha, eu acho representatividade uma parada assim válida, desde que bem feita. Se o filme do Besouro Azul for uma representatividade bem feita, plausível, eu vou vir aqui e vou falar no canal. Da mesma forma que o Super Choque é, além do fato de que esse negócio de você se ver fisicamente nem necessariamente é plausível, porque você pode muito bem se identificar com os valores do personagem. Por exemplo, eu assistia Super Choque, gostava do jeito do Virgil, assistia Ben 10, me identificava com o Ben. O meu herói de DC favorito é o Batman, e nem de longe eu tô perto de ter a fortuna dele. Nos animes também não é diferente, né? Quem que não se identifica com o Naruto? Quem que não se identifica com o Goku pelos seus valores? Inclusive, até uma outra coisa que eu vou abordar num outro vídeo, que é a questão de self-insert, né? A pessoa pegar e se inserir no personagem. Mas enfim, o vídeo tá ficando longo demais. Foi isso que eu quis passar aqui pra vocês. Sabe? Seria melhor que realmente lembrassem mais de tudo que o Duane construiu, de tudo que ele contribuiu pra cultura pop e de todas as mensagens sociais que ele passou sem essa forçação que existe hoje em dia. Mas é isso. Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, compartilhem esse vídeo para ajudar o canal. Até a próxima. Fui!